Olá, professores, coordenadores, muito bem-vindos à nossa TPC da Diretoria de Ensino de Itaquaquecetuba. Estamos aqui com uma parceria importante da área de Ciências da Natureza, né, a Fabi, e aqui nós iniciamos também com a nova PCNP de História, Elisângela. Bom, eu espero que vocês tenham uma ótima TPC e passar a palavra para a Fabi. Obrigada, Doni. Bom dia, professores. Bom dia, Elisângela. Antes de iniciarmos a nossa TPC, nós gostaríamos de começar agradecendo a nossa dirigente, a Núbia, que está agora à frente da Diretoria de Ensino da região de Itaquaquecetuba, agradecer pelo apoio, pelo incentivo ao núcleo pedagógico. Gostaria também de agradecer a Roseli, que hoje está à frente do núcleo pedagógico como diretora, que tem também estado ao nosso lado, dando apoio, nos auxiliando. Obrigada, Roseli. Queria também relembrar, né, os nossos colegas, né, de núcleo que agora estão aí na sala de aula. Agradecer e relembrar também o Jefferson, que foi nosso diretor de núcleo e hoje está aí também nas escolas. Pessoal, muito obrigada pela caminhada que tivemos, né? Queria também aqui deixar os meus sentimentos, né? Porque nós sabemos que é gostoso demais agregar o novo, mas nós não podemos deixar de esquecer daqueles que passaram. Pessoal, um abraço forte. E dando continuidade à nossa TPC agora, eu queria passar para as apresentações. Então, eu sou a PCNP Fabiana, que estou à frente da classe de Ciência e Natureza. Muitos de vocês já me conhecem, estamos aí por esse ano inteiro aí para conversar e estudarmos juntos sobre ciências da natureza com essa demanda do híbrido agora, né, gente? E eu queria chamar aqui, convidar a Elisângela para estar se apresentando. Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Eu sou a Elisângela, estou assumindo a pasta de História, né, na diretoria de ensino agora, e espero poder contribuir aí com todas as formações, né, que nós sabemos que são de excelente qualidade, ajudam no dia a dia do professor na sala de aula. Gostaria de agradecer o acolhimento, né, dos meus colegas de trabalho, que nesse primeiro momento me receberam muito bem, com muito carinho, me deram um apoio, para que daqui para frente eu possa estar acompanhando eles e trazendo formações que vão acrescentar, né, para o dia a dia, o cotidiano de todos vocês. Desde já eu agradeço muito o apoio e a colaboração aí. Muito obrigada. Meu nome é Donizete, professor, coordenador do Núcleo Pedagógico aqui da Diretoria de Itaquá. Muitos já me conhecem, né, o pessoal das Ciências Humanas e agora o pessoal também da Ciência da Natureza. Então, nós estamos aqui nesse movimento integrador, disciplinas estão conversando, estão trocando ideia para trazer possibilidades dessa nova proposta, nessa nova montagem, movimento e desenvolvimento dos nossos trabalhos, das nossas estratégias, né? Então, assim, espero que tenhamos uma ótima formação e contamos com vocês. Lembrando que nós estamos ao vivo no chat, né? De manhã é importante vocês indicarem aqui a presença de vocês, né? Com o nome e o nome da escola de vocês. À tarde, os professores que acompanham à tarde, é importante colocar pelos comentários o mesmo esquema de registro. Tudo bem, pessoal? Então, seguindo com a nossa programação, nós temos a nossa pauta de apresentação, reflexão, a indicação literária, os objetivos, a introdução ao ensino híbrido,
o plano de aula já com um modelo voltado para o ensino híbrido, a atividade prática, o currículo e o material de apoio e as referências, né? Lembrando que nós teremos duas partes de ATPC. Então, essa ATPC ela vai contemplar uma prática pautada na habilidade no modelo de ensino híbrido, e nós iremos dar continuidade às mais duas práticas, né, de geografia e de ciências. Obrigada, Doni. Antes de dar continuidade, eu queria fazer mais um agradecimento, agradecer à Escola Zilda Braconi, à vice-diretora, a coordenadora, que nos cedeu o espaço. Estávamos com alguns probleminhas técnicos e elas nos auxiliaram cedendo o espaço. Muito obrigada, tá, gente? Eu não trouxe uma leitura de leite, eu trouxe uma reflexão que tem a ver com o que nós estamos vivendo. É de um autor desconhecido, tá? É uma carta de um sobrevivente de um campo de concentração. Talvez vocês já conheçam essa reflexão, mas eu gostaria de trazer novamente. Diz assim: caro professor, eu sou um sobrevivente de um campo de concentração. Meus olhos viram o que nenhum ser humano deveria testemunhar. Câmeras de gás construídas por engenheiros ilustres, crianças envenenadas por médicos altamente especializados, recém-nascidos mortos por enfermeiras diplomadas, mulheres e bebês assassinadas e queimadas por gente formada em ginásio, colégio e universidade. Por isso, caro professor, eu tenho dúvida da educação e eu lhe formulo um pedido. Ajude seus estudantes a se tornarem humanos. Seus esforços, professores, nunca deverão produzir monstros eruditos e cultos, psicopatas e oxanas educados. Ler, escrever e calcular aritmética são importantes, somente se servirem para tornar nossas crianças mais humanas. E aí nós temos, o socioemocional aqui nas escolas. Vemos quão importante é se trabalhar esse socioemocional, porque às vezes nós temos estudantes excelentes, alunos que sentam lá na frente, mas eles têm dificuldade de trabalhar em grupo. Temos alunas que entregam, fazem, mas elas têm dificuldade de relacionamento. Então, é importante trabalhar o currículo? Sim, mas é importante a gente ter um olhar humano para essas crianças. Então, eu deixo aqui essa reflexão para vocês. E nessa hora eu gostaria de convidar a professora PCNP Elisângela para trazer uma indicação literária. Olá, pessoal. Dando continuidade aí à nossa pauta de hoje, eu achei pertinente trazer uma indicação literária relacionado a uma das questões que nós trataremos na formação de hoje, que é o ensino híbrido, né? Na verdade, a gente sentou e procuramos e decidimos trazer este livro de 3 autores, né? Que estão bem por dentro, assim, não é de hoje já, eles já trazem outras formações sobre o ensino híbrido, né? Que é a Lilian, o Adolfo e o Fernando. Esse Fernando Trevisani, por exemplo, ele é um autor bastante conhecido nesse modelo, né, nessa metodologia, que é o ensino híbrido. E ele vai trazer nesse livro algumas sugestões. Ele vai primeiro apresentar o que é o ensino híbrido, né? E o importante aí que eu achei interessante, né, nós achamos interessantes, porque ele é um livro de professor para professor. Então, é uma linguagem pedagógica que se aproxima da nossa realidade. Ele vai trazer aí as suas experiências com essas metodologias ativas, né? Que esse é o modelo de ensino híbrido. E é legal porque essa edição ela se adequa à realidade da nossa escola pública, né? Como eu disse, tem vários livros trazendo sobre o mesmo assunto, mas esse eu achei mais próximo da nossa realidade. Eu espero que vocês tenham gostado. Tem um livro, você encontra com facilidade na internet, dá uma pesquisadinha,
que vai valer a pena para você poder adequar aí ao seu dia a dia da sala de aula, né? E ajudar aí a ter o melhor aproveitamento do seu tempo como professor, né? Personalizando aí a sua aula para o seu aluno. Tá certo, pessoal? Muito bem, Elisângela. Obrigado pela indicação. Pessoal, como objetivos, nós temos hoje promover estudos sobre o ensino híbrido pautados no currículo. Retomar e reforçar o entendimento sobre habilidades com exemplos de atividades voltadas para o ensino híbrido. Exemplo de modelo de plano de aula e atividade. Bom, dando continuidade à nossa formação, nós temos hoje, diante de tantos desafios atuais interpostos à educação, a palavra-chave do século XXI é inovação. E essa extensa expansão do uso social das tecnologias, ela gerou e continua gerando mudanças sociais. E essas mudanças, elas vêm rompendo barreira entre o espaço virtual e o espaço físico, criando um novo espaço, o espaço híbrido. E, segundo o José Mourão, que é um dos maiores defensores da modernização do ensino no Brasil, ele diz algo muito importante que nos faz refletir. Ele diz o seguinte: avançaremos, mas se soubermos adaptar as novas metodologias às necessidades dos nossos alunos e se transformarmos a sala de aula em uma comunidade de investigação. E é nesse contexto, com esse pensamento, que nós vamos dar início à nossa TPC falando sobre o ensino híbrido. Então, agora, com essa introdução, com essa conversa, eu gostaria que vocês aí no chat colocassem para nós o que vocês entendem por ensino híbrido. Quando vem a palavra no híbrido, o que vem na mente de vocês? Porque nós sabemos que para nós, da ciência da natureza, a palavra híbrida é muito comum. Eu queria agora aí no chat o que vocês entendem por ensino híbrido. Vocês têm um minutinho para colocar aí no chat, tá bom? Agradecemos pela interação. Obrigado pela contribuição de todos. Sabemos que nós estamos gravando, mas estamos também ao vivo aqui no chat. E também nos comentários. E estamos visualizando as respostas de vocês. Obrigado a todos. Dando sequência, o que quer dizer o ensino híbrido? Então, assim, pessoal, como nós estamos vivenciando esse modelo de ensino híbrido para atender ao atual contexto, né, social, econômico, político e principalmente das questões da saúde, né? O ensino híbrido, ele trouxe uma inovação que não podemos negar, que temos mais potencialidades de aprendizagens aqui. Então, assim, o ensino híbrido, ele aposta na combinação de ferramentas, né, na organização
de aprendizagens, né, e que traz uma gama e uma possibilidade maior de extensão do conhecimento. O aluno alterna esses momentos, né, ora presencial, ora online, e o professor também se torna protagonista do desenvolvimento, o professor também se torna pesquisador de materiais, se torna pesquisador de tecnologias, né? E aí a gente tem aí a possibilidade dessa interação, né? Onde a potencialidade dos aplicativos, a potencialidade das tecnologias, mediadas pelas tecnologias, elas promovem aí a divulgação, a inter-relação do conhecimento muito mais eficaz e efetiva. Então, Doni, isso mesmo, né? Ele mescla, né? O ensino híbrido, ele vem mesclar tanto o ensino online, né? Onde o aluno está lá na casa dele, quanto o ensino presencial, né? Aonde ele vem na escola, ele socializa com os colegas, ele socializa com o professor, ele conceitua tudo aquilo que ele lá na casa dele, ele leu, ele pesquisou, ele investigou, e o que não ficou claro, ele vem para o presencial, né? E tira as dúvidas, tanto com o professor quanto com os colegas. Como o nosso colega Doni disse, o aluno ele tem o melhor dos dois mundos, né? No ensino híbrido. Ele tem a parte onde ele está lá na casa dele, pesquisando, estudando, e dentro da escola, socializando e conceituando aquilo que foi estudado online. Claro, o nosso aluno ele ainda não tem essa visão, ele não tem essa postura de pesquisar, de sentar lá no computador e procurar e investigar. Essa parte é construído e orientado pelo professor. É o professor que vai fazer essa, digamos assim, essa condução do nosso aluno para esse olhar, para essa postura. Não é, Elisângela? É isso aí, minha colega Fabinha, é desse jeito mesmo. O ensino híbrido, na verdade, ele entra aí como um modelo, né, de metodologia ativa que vai valorizar a participação efetiva desses alunos na construção do seu conhecimento, né? E no desenvolvimento das competências, possibilitando que eles aprendam no seu próprio ritmo, no seu tempo, no seu estilo, por meio de diferentes formas de experimentação e compartilhando dentro e fora da sala de aula, né? Claro que tudo com a mediação, né, dos professores, dos docentes aí que estarão juntos, né, explorando todas essas possibilidades do mundo digital, certo? Esses modelos de metodologias ativas, né, eles contam com a participação, como o nome já diz, ativa do aluno, né, no contexto do seu ensino-aprendizagem. E o professor, ele entra como esse mediador, ele vai mediar o aluno tanto lá na casa dele, né, com os conhecimentos prévios, como ele também vai mediar esse aluno lá no interior da sala de aula, né? Uma coisa importantíssima que a gente pode já ir destacando, com isso, nós temos o nosso aluno, ele sendo protagonista do seu ensino-aprendizagem. Ele sendo protagonista, né, para desenvolver a sua autonomia, né, de todas as formas que ele conseguir, que ele puder, o professor ele vai dar essa liberdade e ele vai poder desenvolver no seu tempo, no seu momento, a sua autonomia para o estudo, né? Com isso, eu acredito que as práticas pedagógicas, elas serão beneficiadas de todas as formas, né? E todo o processo educativo, ele acaba sendo melhorado nesse momento com essas novas formas de abordar o ensino-aprendizagem. Verdade, Elisângela. E qual seria, então, né, os benefícios e como que esse ensino híbrido, ele se apresenta para nós, né?
Nós sabemos que nós temos hoje a educação, o aprendizado, ela não está mais preso só dentro da sala de aula. Ela nunca esteve. Mas hoje ficou muito mais evidente que nós temos outros passos de aprendizagem, né? E nós temos, então, uma nova configuração, onde nós temos o ambiente online lá na sua casa e o ambiente presencial se conectando, onde nós sabemos onde nós chamamos de ensino híbrido. E desta forma, nós temos o papel do pai muito mais evidente na vida escolar do seu filho. E mesmo assim, há necessidade das habilidades e competências serem trabalhadas. Então, nós temos um novo espaço de aprendizagem, né, sendo conectado o online e o físico, a participação da família, trabalhando as habilidades. Nessa nova configuração, nós precisamos de metodologias diferentes para estar trabalhando com os nossos alunos. E quais são essas metodologias? As metodologias ativas. Aí nós temos o ensino híbrido, sala de aula invertida, rotação por estação, nós temos a modalidade flex, todas essas metodologias para se trabalhar com nossos alunos. E qual o objetivo dessas metodologias? Fazer com que o nosso aluno ele seja protagonista, ele seja protagonista do seu próprio aprendizado, ele seja, como é que eu posso dizer? Ele esteja ativamente trabalhando para o seu aprendizado. Ele não vai mais sentar lá e ficar como um espectador, ele vai estar atuando na sua vida escolar. Só aproveitando o gancho aí, a gente pode citar, por exemplo, né, para ficar assim, mais claro para o professor que está nos acompanhando nessa formação, esses benefícios assim, bem claros, acompanhando aquele desenho ali que a Fabi montou para a gente, colocou para nós, né, que é esse ensino que ultrapassa os muros da escola, né, ele vai incentivar automaticamente, como eu havia dito antes, a autonomia dos nossos alunos. Ele vai facilitar o processo de ensino-aprendizagem, proporcionando uma experiência assim bem diferente para o nosso aluno, atraindo ele para o novo também. A gente sabe que os jovens, os adolescentes, eles estão ali sempre à procura do novo, eles são atraídos pela novidade, né? Isso vai aumentar, né, essa nova modalidade de ensino, ela também vai aumentar o engajamento do estudante para reduzir um pouco, por exemplo, da evasão escolar, né, captando esses estudantes aonde eles estejam, já que o espaço de ensino-aprendizagem, ele vai ultrapassar os muros da escola. Permite a implementação ainda de diversas outras metodologias de aprendizagem. Gera um ciclo de conhecimento, né, entre os alunos, já que eles vão poder trocar entre si, né, as novidades com o professor. Ajuda no desenvolvimento das habilidades das competências que nós já conhecemos, nas citadas na BNCC, que é de grande importância, né? Auxilia no desenvolvimento da criatividade, tornando esse aluno o protagonista da sua própria aprendizagem, superando a educação padronizada, digamos assim, né? Desenvolvendo a sua autonomia, não só para as decisões que ele tem que tomar na escola, mas também auxiliando nas decisões que ele deve tomar na vida, né? Que hoje é de grande importância também. Ok? Eu vou passar a palavra agora para o nosso colega Donizete. Obrigado, Elisângela. Só reforçando aqui que esses modelos, eles estão aí com a descrição em vários materiais, né? Nosso modelo, nós temos aqui o modelo de rotação. Pode ser por estação, pode ser rotação laboratório rotacional, sala de aula invertida. Nós destacamos aqui a sala de aula invertida, que é um modelo que também nós já trabalhamos e aprofundamos um pouco com uma das nossas formações do ano passado, né? Mas também temos a rotação individual, onde o professor ele centra a sua atenção
naquele aluno com atividades e habilidades específicas, né? O modelo Flex, o modelo à la carte e o modelo virtual enriquecido são modelos que a gente pode aprofundar também futuramente, uma vez que nós estamos aqui trazendo um dos modelos ou dois dos modelos que podem ser mesclados também, podem ser combinados. Os modelos de ensino híbrido podem ser combinados tanto na escola com o laboratório de informática, e a gente vai com um grupo de alunos na sala de aula e outro grupo na informática, ou também um grupo de alunos em casa, né? Então, assim, como nós bem colocamos aqui, esses modelos buscam o protagonismo do aluno, onde ele utiliza a tecnologia, né, que provavelmente vai ser o celular dele, né? Eu particularmente sou uma fãzona da metodologia sala de aula invertida, né? Nas minhas ATPC eu sempre montava as minhas aulas com um olhar para a metodologia sala de aula invertida, porque eu acho que a metodologia sala de aula invertida, dentre outras vantagens, ela pode ser trabalhada. São duas que eu acho muito importantes. Ela pode ser atrelada às outras metodologias. Dentro da sala de aula invertida, eu posso trabalhar metodologia estudo de caso, eu posso trabalhar gamificação, eu posso trabalhar rotação por estações e outras também. Então, eu posso atrelar a essa metodologia outras. E com a sala de aula invertida, o professor ganha tempo, né? Dentro da sala, com essa metodologia, o professor, ele tem 3 momentos, vamos ver. Então, ele tem um momento antes da aula, onde ele disponibiliza para o aluno todo o material, para ele ter acesso, ter contato com esse material antes da aula. Depois, durante a aula, o professor, ele trabalha os conceitos, ele retoma aquilo que foi disponibilizado, ele conceitua aquilo que não ficou muito claro para o aluno, e ele ganha tempo, porque vamos pensar, né? Nós estávamos conversando aqui e com a Elisângela, com a Donizete, então nós temos 5 minutos para colocar, eu estou sendo boazinha, em 5 minutos para a gente organizar os alunos dentro da sala de aula. Mais 5 minutos para nós fazermos a chamada. Mais uns 5 minutos para a gente fazer aquele bate-papo. E aí, pessoal, vamos sentando, aquela conversa inicial. Depois nós temos o conteúdo na lousa, e depois nós temos um tempo muito curto onde nós vamos socializar, dar aquela explicação, conversar sobre o assunto. Com a sala de aula invertida, nós ganhamos um certo tempo, porque nós temos que nós otimizamos a palavra certa. Nós otimizamos o nosso tempo dentro da sala de aula. Porque aquele tempo que nós estaríamos passando o conteúdo da lousa, nós já não temos mais. Porque esse conteúdo ele já foi passado, já está na mão do aluno. O tempo que nós utilizaríamos para estar falando desde o início, nós já não temos mais. Porque o aluno já teve o primeiro olhar para aquele material, então nós só vamos retomar. É claro que nós vamos ter logo no início, aquele grupo de aluno que nem pegou o material ainda, ou aquele grupo de aluno que não conseguiu ter acesso, ou aquele grupo de aluno que teve acesso, mas não entendeu nada. E aquele grupo de aluno que teve acesso e já pegou. É aí que entra a metodologia rotação por estação, onde nós podemos mesclar esses grupos e trabalhar individualmente, como o Doni falou, como a Elisângela falou, onde nós vamos trabalhar, vamos dizer, personalizar, né, esse ensino aluno a aluno. Então, nós podemos trabalhar dentro dessa metodologia, também a metodologia rotação por estação, onde nós podemos passar por esses grupos e conversar. Nossa, muito bonito. No começo, não vai ser fácil. Mas o que é fácil no começo? Mas se nós insistirmos, se nós continuarmos, eles vão se adaptando. O todo novo é diferente, né?
Tudo que é novo, ele vem ainda tentando encaixar. Mas é uma metodologia que eu acho que dá certo, veio para ficar e casa perfeitamente com o ensino híbrido. Aliás, eu diria que a sala de aula invertida, ela não consegue caminhar sem o ensino híbrido. E o ensino híbrido não consegue caminhar sem a sala invertida, porque essas metodologias, ela tem momento presencial e tem momento online, né? E depois elas vão se juntando. Não é isso, gente? Lembrando, Fabi, só para complementar aqui o que você está dizendo aí com excelência, né? Essas novas metodologias, elas vêm para acrescentar. Lembrando, gente, que nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, o professor e o aluno, ele deve se apropriar de todos os espaços da escola, né? E se organizar. Como a gente sabe que tem que manter o distanciamento social, e os grupos estão vindo em quantidades reduzidas, né? Dividido por semanas. Então, nós deveremos a gente pode organizar, por exemplo, nessa sala de aula rotativa, um grupo de alunos no pátio, um grupo de alunos na sala de aula, e dividir esses alunos para que essa aprendizagem ela seja feita aí entre os grupos. Tá? Só para complementar aí a fala da Fabi. Obrigada. Muito bem, Elisângela, obrigado também pela contribuição. Então, quais são os benefícios, os principais benefícios do ensino híbrido, pessoal? São a construção do conhecimento, né, uma vez que o conhecimento ele é ilimitado, né? A gente sabe que se a gente pegar o EJA, por exemplo, nós temos alunos de idades variadas, né? A terceira idade, muitos da terceira idade, que eles vão com um único propósito, que é o conhecimento, né? A criatividade, então, assim, estimular a criatividade, uma vez que o aluno ele é protagonista também do seu conhecimento. E essa criatividade, ela precisa de uma autonomia, né? Essa autonomia onde que o aluno não é um aluno só receptor do conhecimento, e o professor também não é o único detentor do conhecimento, né? E a automotivação, isso é um ponto muito importante, porque é muito difícil, né? O aluno, nós mesmos aprendemos quando estamos desmotivados ou estamos com um sentimento de tristeza ou sentimento de angústia ou qualquer outro sentimento que inibe o aprendizado. O medo é um dos principais deles, né? Então, por isso também que as nossas PCNPs do convívio também estão aqui para nos apoiar. Com certeza as escolas que já promoveram divulgação para trazer os psicólogos vão apoiar muito nessa parte. A motivação é necessária, ainda mais nessa transição de modelo remoto para o ensino híbrido, né? E a cooperação, a colaboração dos pares. Essa motivação fica muito mais vivenciada, fica muito mais presente quando nós temos a colaboração dos pares, dos membros da escola, né? Na diretoria de ensino, na escola, a gente precisa ter uma organização das informações. As informações chegam, às vezes, aleatórias para a gente. A gente precisa saber dar prioridade e organizar por pastas, por capítulos, por temas, por conteúdos, né? Então, todos esses benefícios que o ensino híbrido e que a sala invertida nos traz, elas estão aqui, presentes no nosso momento, no nosso contexto atual, né? Então, a construção do conhecimento, a criatividade, a autonomia, a automotivação, a colaboração e a organização. Obrigada, Donizete. Então, nós vamos falar agora um pouquinho do nosso plano de aula, mas antes de nós entrarmos para falar do nosso plano de aula, que é híbrido, nós trouxemos a resolução, porque nós não construímos o plano de aula híbrido, ou nós não estamos, né, de forma híbrida,
porque nós queremos, ou porque o Donizete achou que assim seria melhor, ou a diretora viu que assim seria proveitoso, não. Porque o programa de ensino híbrido, ele consta no documento da SEDUC e traz uma resolução da Secretaria de Educação, número 195 de 2001, onde determina o retorno das atividades, tanto presencial quanto por meio online, nos tempos de pandemia. Então, por isso que a nossa formação e o nosso plano de aula, ele está voltado para o ensino híbrido, mas está pautado na resolução da SEDUC 195. Tudo bem? Queria passar agora para a Elisângela, para ela dar continuidade no nosso planinho de aula. Meus queridos, só lembrando uma coisinha para complementar a fala da nossa amiga Fabi, esse plano da Secretaria Estadual da Educação, essa resolução, ela vem para substituir aquela resolução do ano passado, 194 de 2020, que fala sobre o programa de ensino remoto, tá? Então, ela vem só para suprir a necessidade agora, já que nós estamos com esse retorno gradual das aulas, né? E esse documento, então, ele determina que nós estejamos adequando, né, a nossa prática pedagógica ao modelo de ensino híbrido, ok? É só para complementar a fala da Fabi. Obrigada, Fabi. Agora, nós trouxemos para vocês, né, um planinho de aula no modelo de ensino híbrido, modelo de sala de aula invertida. Nós achamos adequado trazer o modelo completo para vocês estarem verificando se tem alguma dificuldade. Se vocês acompanharem aí, está passando na tela todo o planinho. Ele vem cada campo para vocês acompanharem. Por que nós achamos importante trazer todo o planinho de aula? Porque ele tem alguns campos diferentes daquele que você já conhece, né? Acrescentou alguns campos. Como, por exemplo, nesse modelinho de plano de aula, de história, que eu estou trazendo hoje, porém, nós estamos fazendo uma parceria, né, com ciências da natureza, com a nossa amiga Fabi aqui, e ela trará na próxima TPC, na próxima formação, uma atividadezinha voltada também nesse mesmo modelinho para ciências da natureza, tá? Ciências, na verdade, ok? Então, o que muda aqui nesse planinho? Você vai ter que especificar qual é o modelo de ensino híbrido que você está usando. Nesse nosso, se vocês prestarem atenção e conseguirem me acompanhar, tem os campinhos professor, a turma, essa atividade e a outra que nós traremos também em parceria com ciências, elas contemplarão as habilidades e as competências específicas do sexto ano, contidas lá no sexto ano, tá? O componente curricular, que nesse caso é história, os conteúdos, registros da história, né, linguagens e culturas, e o modo de ensino híbrido que nós estamos usando, que aqui no caso é a sala de aula invertida e o modelo flex, tá? Mais abaixo nós temos aí os objetivos da nossa aula, que será desenvolver a autonomia do aluno, tornando ativo na construção do seu conhecimento, né? Esse planinho de aula eu trouxe para o aluno entender como funciona, como os homens na antiguidade, né? Eles usavam a natureza para marcar o tempo. Então, por que casa perfeito com ciências da natureza? Porque o homem da antiguidade, ele primeiro começou a observar os fenômenos da natureza, como o sol, a lua, principalmente as fases da lua, que ajudavam ele na plantação, na colheita, né? Observava também os rios, quando ia ter as cheias do rio, quando o rio ia estar na baixa.
As estações do ano também ele observava através da natureza, o comportamento dos animais. Então, nada mais justo do que fazermos essa parceria com ciências da natureza, que vai trazer todo esse movimento da Terra, movimento de rotação, de translação, o Sol, a Lua. Então, é de grande importância. Nós pensamos, sentamos juntos e pensamos em trazer essa formação com essa parceria com a pasta de ciências da natureza, né? Que nós também teremos uma prática, né? Também na área de geografia e também uma experiência prática na área de ciências humanas, contemplando aí os dois componentes curriculares. Eu vou continuar aí nos objetivos, só para vocês entenderem realmente o que a gente vai trabalhar. Compreender como os homens usavam a natureza para marcar o tempo e os aparelhos criados para esta finalidade. Nesse caso, nós trouxemos aqui a ampulheta, tá? Então, nós vamos mostrar nesse planinho de aula como você pode trabalhar com o seu aluno no modelo de sala de aula invertida, a construção e toda a parte teórica da ampulheta, que nada mais é do que um relógio de areia, né? Feita com material que pode ser reciclado, possibilitando ainda a conscientização sobre a importância da preservação do meio ambiente, né? Uma vez que a gente vai construir as ampulhetas aí usando garrafas PETs, né? Que é um material que pode ser reutilizado. Nós temos a nossa habilidade aí, que nesse momento, como essa atividade é voltada apenas para o componente de história, nós trouxemos as habilidades e competências gerais de história, da área de história. Mas nas próximas ATPCs nós traremos da área de geografia e da área de ciências, certo? Aí, mais acima, nós temos o desenvolvimento e a estratégia da nossa atividade. Então, eu trouxe aí para vocês o que vocês poderiam fazer de antemão, né? Preparar aquele aluno, já que nós estamos numa sala de aula invertida, vamos preparar aquele aluno que está lá em casa. Então, nós, antes de começarmos, o professor vai selecionar o material, né? Personalizado para essa aula. Ele vai dispor este material para o seu aluno e, quando ele tratar desse material com o seu aluno, ele já vai ter um conhecimento prévio sobre aquele assunto, né? De onde ele pode tirar esse material? Do livro didático, do caderno do aluno, que fica uma coisa mais próxima para o aluno ter contato, né? Então, os que estão no presencial terão contato com o material com o professor, e os que estão remotamente, tem várias sugestões. Você pode enviar para o seu aluno aí um livro, o texto didático, perdão. Você pode também até gravar um podcast falando para esse aluno como ele deve guiar aquele estudo, como ele deve fazer, né, para poder ele se orientando através do seu apoio em casa ali, estudando aquele material de antemão. Aí depois nós teremos o momento da prática, da aula prática. Depois que você já disponibilizou aquele material, o aluno ele já sabe o que vai ser trabalhado. O aluno que está vindo naquela semana presencial, ele também teve aquele contato com o material, você explicou para ele. O que você poderia fazer? Eu até coloquei um pedacinho aí que você podia gravar uma videoaula, claro que se você se sentir à vontade, se você já tem esse manejo, né, para você estar transmitindo as suas aulas, gravar e transmitir. Se não, como eu falei, você pode enviar um texto, você pode enviar um podcast, aí é o professor que vai trabalhar melhor como ele achar nas suas aulas, certo? Depois da atividade contextualizada, vamos para a parte prática. Aquele aluninho que veio com você naquela semana, provavelmente ele já está em casa e já veio a turminha que estava em casa, que acompanhou a sua explicação, que já se apropriou daqueles materiais que você disponibilizou. Então, você pode fazer o quê? Na aula prática, eu dispus aí uma lista de materiais que vocês vão estar adquirindo e pedindo de antemão para os seus alunos também.
para que eles tenham ali naquele momento, e você pode gravar, pedir para um aluno gravar você montando na sala de aula, com aquele quantidade reduzida, né, de alunos, cada um no seu cantinho, sempre, gente, obedecendo as regras, né, de biossegurança, de distanciamento social. Isso nós não podemos esquecer para nos preservar e preservar os nossos alunos e as nossas famílias e a deles também. Então, naquele distanciamento da sala, o professor fica lá na frente, pede para um aluninho estar gravando no celular, não precisa de estar tão perto, e ele vai construir com o seu aluno essa ampulheta, esse relógio de areia, que é um marcador de tempo, que foi usado lá atrás, né, pelos nossos antepassados, como uma medida de tempo. Depois disso, né, embaixo nós temos aí, depois da sua aula gravadinha, você disponibiliza para quem está em casa acompanhar como será feito, e quem está ali com você no presencial já se apropriou e já está construindo a sua ampulheta, certo? Espero que até aqui vocês tenham compreendido aí direitinho. Claro que não tem dificuldade nenhuma, né? O professor está muito acostumado a lidar com as suas ferramentas, né? A montar o seu planinho de aula. Então, a partir desse momento aí que você já construiu a sua ampulheta com seus alunos no presencial e já de alguma forma que você achar melhor, você já conseguiu gravar ali e enviar para os seus alunos que estão no ensino remoto, você, embaixo aqui eu tenho alguns recursos, né, que eu coloquei, ferramentas digitais, os materiais que vocês vão dispor para poder estar fazendo essa aula prática. Você pode passar para mim, por favor, Doni? Aí nós teremos uma coisa importante que mudou nesse planinho também. Além de você ter aquele campo que você vai determinar qual é o modelo de ensino híbrido que você está usando com o seu aluno, nós temos também a organização dos espaços. Se você achar melhor, que tiver mais espaço, você vai conseguir trabalhar melhor e com mais segurança, você pode levar os seus alunos, por exemplo, né, conversando antecipadamente, para o pátio da escola, onde cada um vai poder ficar no seu cantinho e acompanhar você fazendo a sua atividade prática com eles, tá? Mas aí é só uma sugestão, ok? Mais abaixo nós temos uma coisa muito importante, que é a parte do nosso planinho, né, que vocês já estão também habituados a fazer, que é a flexibilização curricular, que é de grande importância. No ano passado, os nossos colegas, eu acompanhei essa formação, nossos colegas PCNPs, eles trouxeram uma formação sobre as ferramentas digitais que nós podemos usar com o nosso aluno da educação especial. Então, assim, tem algumas ferramentas, eu até citei 2 delas aí para vocês acompanharem, que vão ajudar nessa flexibilização do currículo, tá? Dependendo aí de qual dificuldade, né, o seu aluninho aí dentro da sala de aula ele tiver, e você vai conseguir adaptar a sua atividade para esse aluno, ou para esses alunos. Abaixo nós temos a avaliação, que vocês também podem mudar, o plano é flexível, vocês vão adaptar de acordo com o que vocês acharem melhor. Como eu disse, é apenas um exemplo que nós achamos interessante trazer para vocês, né? Aí, no caso, eu coloquei uma atividadezinha para ele fazer um relatório contando sobre a experiência, né, de fazer um marcador de tempo, e que ele conte para mim como o tempo é medido pela ampulheta, como é que essa marcação de tempo ela ocorre, tá? Aí eu especifiquei bem embaixo para vocês. Mais abaixo nós temos o número de aulas previstas, período de duração e tudo certinho como vocês já conhecem, né? Espero que vocês tenham aproveitado aí. Como eu disse, é apenas um exemplo. O professor ele tem total liberdade para ele adequar esse plano à sua realidade, aos seus alunos. Certo, gente? Espero ter ajudado aí vocês, ter contribuído com essa formação, com esse planinho de aula, tá? Lembrando que, nesse primeiro momento, é o plano de aula do componente de história.
mas nós também vamos vir com o planinho, com a nossa interdisciplinaridade, nós estamos fazendo uma parceria, né? História, geografia e ciências, certo? Então, se você gostou desse de hoje, com certeza você vai gostar dos próximos, que nós traremos aulas direcionadas, tratando sobre o mesmo tema, porém em outra área de conhecimento. Eu trouxe, né, já que eu falei tanto no planinho, que é um plano interdisciplinar, eu trouxe as unidades temáticas, as habilidades do currículo paulista e os objetos de conhecimento que nós iremos usar. Tanto estamos usando nesta formação e vamos usar nas formações que virão. Então, nós temos em história tempo, espaço e formas de registro. Em geografia, nós temos conexões e escalas. Em ciências, nós teremos terra e universo. As habilidades do currículo paulista são, em história, né, ensino fundamental aí 6º ano, habilidade 01B, identificar as diversas formas de notação de tempo, calendário de versos e outros artefatos, bem como as distintas formas de periodização da história. Em geografia, nós também teremos lá no ensino fundamental no 6º ano, a habilidade 03, caracterizar os principais movimentos do planeta Terra, identificar as consequências, sucessão de dia e de noite, as estações do ano, os fusos horários, entre outras. Novamente no ensino fundamental, lá no 6º ano, nós teremos em ciências a habilidade 14, reconhecer e explicar que os movimentos de rotação e translação da Terra e da inclinação de seu eixo de rotação em relação ao plano de sua órbita em torno do Sol originam eventos como as mudanças na sombra de objetos ao longo do dia em diferentes períodos do ano. Os objetos de conhecimento que nós temos são, em história, a questão do tempo, sincronias e diacronias, reflexões sobre os sentidos das cronologias. Em geografia, relações entre os componentes físicos naturais. E em ciências, nós temos forma, estrutura e movimentos da Terra. E esse materialzinho todo vocês podem encontrar lá no currículo paulista, né? Que é o nosso material de apoio aí principal que o professor deve pautar para poder estar elaborando as suas aulas. Verdade, Elisângela. Eu trouxe aqui, né, na página 157 do currículo em ação, né, do caderno do aluno, a habilidade onde o professor de ciências pode estar trabalhando essas questões e até mesmo, gente, utilizando a própria ampulheta que o aluno fez lá na aula de história para estar medindo dia e noite, 365 dias, ano a ano, para estar trabalhando a questão do tempo, né? Olha, virou é dia, virou é noite. E aí, trabalhando com o aluno, essa questão do tempo, utilizando o material construído lá na aula de história. Nós também temos no 8º ano, se eu não me engano, agora de cabeça você não consegue ver, que trabalha também os calendários, né, que também pode estar atrelado a essa habilidade de história. Então, o que nós estamos trazendo, né, para vocês? Que o aluno enxergue a integração entre as disciplinas, né, que ele consiga ver que elas estão ligadas, que elas estão conversando, que ela não é fragmentada, onde eu falo uma coisa dentro da minha sala e a professora Elisângela fala outra dentro da sala dela. Que o que nós estamos falando está ligado. E aí eu trouxe aqui essa atividade que fala sobre os movimentos, né, do Sol, movimento do Sol, da Terra, a inclinação, aonde posso perfeitamente utilizar até mesmo material trabalhado lá na aula, construído lá na aula de história, para trabalhar dentro da minha aula de ciências,
o movimento de rotação e translação. Ok, gente? Vamos dar continuidade, então? Muito bem, Fabi. Só queria acrescentar mais uma vez que essas 3 habilidades estão se conversando, como vocês perceberam, né? Como bem falou a Elisângela e a Fabi. Aí nós trazemos a habilidade, a experiência de história, mas também que vai casar com a habilidade e a experiência de ciência, né? Com a ferramenta que a Fabi vai trazer para a gente e a experiência que eu trarei aqui também para o componente de geografia. Então, no final, a gente vai colocar os 3 com o mesmo propósito, de promover o conhecimento acerca do movimento da Terra, né, do sistema solar também, do tempo e do espaço, consequentemente, né? Dando sequência, agora chegou a hora da atividade, onde nós iremos pôr a mão na massa. Gostaria de que a Fabi e a Elisângela abrissem os áudios dela e comentasse algo. É isso aí, gente. Olha, agora espero que vocês gostem. Nós preparamos aí a parte prática da atividade, aonde nós construiremos aí. Vocês vão construir, né, claro, se acharem adequado, com seus alunos aí uma ampulheta, né, um relógio de areia. E como está lá nas especificações do nosso planinho de aula, você escolhe o melhor material, como você vai trabalhar com o seu aluno, né? Já que você tem a flexibilidade para fazer isso, tá bom? Eu espero que vocês gostem aí da nossa atividade prática. É verdade, Elisângela, foi bem legal nós fazermos essa experiência junto, porque às vezes a gente acha que não, isso aí tem a ver só lá com história, mas não, nós conseguimos verificar que eu posso utilizar essa experiência na minha aula de ciências, que o conteúdo, eles estão se conversando, né? E se eu consigo enxergar isso, o meu aluno também vai enxergar. Foi muito legal realmente fazer essa experiência com vocês, meninos. Muito importante, Fabi, muito bom mesmo. Olá, pessoal. Vamos lá com a nossa aula prática, né? Como eu havia dito para vocês, aquele planinho de aula lá, no modelo de ensino híbrido, trouxe o conceito aí de tempo para os alunos, né? E nesse conceito de tempo, se vocês resolverem aderir ao plano, vocês vão trabalhar toda a parte teórica já com seus alunos, né? Previamente, lá antecipadamente, tanto com aqueles aluninhos que estão no remoto, como aqueles que estão no presencial, dependendo da turminha que você está, né? Então, vamos lá. Na nossa atividade prática, né, nós vamos precisar de alguns materiais que estão lá disponíveis no plano também. Se vocês olharem lá, no desenvolvimento e nas estratégias. Então, vamos lá, pessoal, para a nossa atividade prática. Vocês têm lá disponíveis os materiais que vocês vão disponibilizar lá, uma listinha anteriormente para o seu aluno, né? Mais uma vez eu falo, tanto remoto como presencial, e aí ele vai antecipadamente separar os materiais para usar nessa atividade prática. O que vocês vão precisar? 2 garrafinhas, mais ou menos de 350 ml cada uma, né? Lembrando que nós estamos usando materiais reutilizáveis, né? Garrafinhas reutilizáveis lá em casa, que ele tomou água, que ele tomou refrigerante, que a família tomou, ele vai lavar, ele vai pôr para secar bem sequinha e aí depois ele vai usar para fazer a nossa aula prática. Então nós vamos precisar de 2 garrafinhas limpas e secas, as tampinhas das respectivas garrafinhas, uma tesoura que deve conter a ponta, porém, como nós vamos precisar da pontinha aqui, ó, para furar, o que eu vou falar com vocês? Professores, peçam antecipadamente para o aluno, tanto em casa como que está no presencial, que vai trazer o materialzinho para estar usando na aula,
para ele pedir para o papai ou para a mamãe ou para um mais velho furar a tampinha, porque ela pode ser perigosa. Ele pode furar com a ponta da tesoura, ele pode furar com um prego, porém não deve ser feito pelo aluno, deve ser feito por um responsável. Então essa partezinha é importante a gente frisar, tá? Então uma tesoura com ponta e uma fita adesiva, né? Aqui no meu caso eu escolhi a fita crepe, mas pode ser aquela fita adesiva durex, qualquer fita que vá aderir aqui à nossa garrafinha. Então vamos lá. Tendo em mãos a garrafinha limpa e seca, aqui no meu caso eu estou usando açúcar cristal. Mas o aluno ele pode estar usando dentro de uma das garrafinhas, que é um dos materiais que vocês vão pedir previamente para ele, areia de construção, pode ser areia de praia, né? Desde que essas areias estejam peneiradas e limpas e secas. Por quê? Se você tentar fazer com areia molhada, ela vai acumular aqui dentro da garrafinha e na hora que nós virarmos para ela poder começar a contar o tempo, ela vai grudar e ela não vai descer. Então o ideal é que esteja bem seca. Posso fazer com outro material sem ser areia? Pode. Esse no meu caso, como eu disse, é o açúcar cristal. Poderia estar usando sal, poderia estar usando farinha de trigo, que também dá para usar também nesse caso bem sequinha e a garrafinha estando bem seca, certo? Esse é o passo importante. Então vamos lá. Eu tenho as minhas garrafinhas, enchi uma com o açúcar cristal. Agora aqui na frente de vocês eu vou furar a minha tampinha, né? Vou fazer um furinho. Tentar fazer assim, o mais centralizado que você conseguir fazer na sua tampinha. Ó. Achei legal trazer, porque aí vocês sabem como vai funcionar na prática, como você vai ajudar o seu aluno nesse momento. Lembrando que é melhor pedir para ele trazer já o furinho já de casa, né? Trazer o furinho na tampinha já de casa. As duas tampinhas devem ser furadas sempre no mesmo diâmetro aqui, tentando manter a mesma posição das duas. É um trabalhinho manual, mas que no final o resultado é bem bonito, né? Tem aluno que ele faz com areia colorida. Eu já tive a experiência de fazer com os meus alunos e muitos trouxeram areia de aquário. Peneira ela fica mais fininha, né? Uma areia colorida para ficar bonito, a sua ampulheta. Aí vai depender da imaginação de cada um, certo? Então vamos lá. Furada as tampinhas, nós vamos devolver em cada garrafinha. A garrafinha aqui tá sequinha, sem nada dentro, ó. Limpa. Minha outra garrafinha, que se encontra com o meu açúcar cristal. Como a minha garrafinha tá limpa, tá seca, eu posso depois reutilizar esse material. Se você quiser, tá tudo limpinho, não tem problema, você pode reutilizar como você quiser depois, tá bom? Então vamos lá. Vou unir as minhas duas garrafinhas, ver se os meus respectivos furinhos aqui, eles estão se conversando, né? Deixa só eu arrumar aqui bonitinho. Vamos lá. Pego a minha fita, né? Vou abrir a minha fita aqui primeiro. Começo aqui. Lembrando, gente, uma coisa importante. Devido à pandemia, nós sabemos que os alunos não devem ficar aglomerados, né? Não devem ficar juntos. Você pode estar levando seus alunos para os outros espaços da escola, se apropriando dos outros espaços, que seria, por exemplo, um pátio, pode ser em uma outra sala de laboratório, que às vezes a escola dispõe. Então, assim, e os alunos ficariam com o distanciamento social, né, no distanciamento social, e fariam cada um a sua própria experiência, a sua própria ampulheta.
Então, vamos lá. Como essa fitinha ela é mais molinha, eu vou passar um pouquinho a mais para ficar bem reforçadinho. Esses materiais, caso o aluno não tenha, por exemplo, ai, professor, eu não consegui, eu não tenho esse tipo de material, essa fita em casa eu não tenho, né? Aqueles que forem à escola, o professor ele pode estar disponibilizando uma quantidade para cada aluno, claro que de acordo com todas as normas de higiene, né? Então vamos lá, pessoal, ó, assim ficou a nossa ampulheta, olha, né? Às vezes a gente tem que dar uma batidinha para ela ir descendo. Por que isso acontece? Nós estamos fazendo a experiência aqui, né, gravando aqui ao vivo com vocês, e o tempo está úmido. Vocês têm notado que esses dias, né, o tempo está bastante úmido, e isso na verdade implica aqui no funcionamento da nossa ampulheta. A areia, por exemplo, para ser colocada aqui, ela deveria estar bem sequinha, tem que estar, né? E o açúcar também, ele acaba retendo umidade, e esse não reter umidade, ele acaba se segurando na garrafa, ficando compactuado, ó. Mas ele está descendo, tá vendo? Ó? Eu trouxe ainda para vocês, que eu fiz de antemão, uma outra experiência, ó. Perdão. Na verdade, é a mesma experiência. Eu só fiz com outro material. Peguei garrafinhas um pouco maiores e fiz o mesmo processo, ó. Só que essa minha, ela tá descendo um pouquinho mais rápido, se vocês notarem, do que essa, tá? Então, assim, o aluninho, ele pode fazer várias se ele quiser, né? Às vezes ele quer fazer em casa com o pai, com a mãe, então ele pode fazer várias experiências. Lembrando que este relógio específico de tempo, né? Ele inicia a sua contagem quando a areia que se encontra na parte de cima, ela começa a cair para a parte inferior através da gravidade, né? E termina quando a areia passa de um recipiente para o outro, tá? É o relógio de areia, né, que a gente chama. Aqui no meu caso seria um relógio de açúcar, né? Que eu usei açúcar cristal para estar fazendo. Aí, além de tudo isso, o que é importante a gente lembrar? Nós estamos fazendo uma parceria aqui, né, uma interdisciplinaridade, conversando aqui com a disciplina, né, com o componente curricular de ciências. Se a gente pensar que o homem usou, você vê que esse daqui demorou bastante, ó, que o homem usou sempre os fenômenos da natureza para poder se posicionar, para poder elaborar os primeiros calendários da história da humanidade, que ele observava as estrelas, observava o movimento do Sol, o movimento da Lua, as 4 fases da Lua, para ele poder se localizar, sendo que cada fase a gente sabe que ela transcorre entre 7 dias, e nesse período de tempo ele foi marcando esse tempo para se programar, com, por exemplo, a colheita, com as chuvas, com a plantação. Então, assim, é muito importante nós termos observado esse movimento interdisciplinar aí que pode ocorrer entre a história, né, a geografia e a ciência também. Lembrando que nos próximos ATPCs nós vamos estar trazendo as experiências também com o componente de geografia e com o componente de ciências, tá? Espero que vocês tenham gostado. Espero que dê tudo certo lá com vocês na sala de aula, que vocês consigam estar levando essa experiência prática para o aluninho de vocês, que para ele é muito importante, né? Porque ele vai aprender que além da teoria, isso pode ser aplicado na prática, né? Então, é legal. Ele vai fazer uma contextualização melhor da sua aula, tá? Espero que vocês tenham gostado, gente. Até a próxima e um abraço. Bom, agora nós trouxemos para vocês material de apoio, porque nós montamos, construímos lá o planinho de aula, mas como nós construímos? Tiramos as coisas da nossa cabeça? Não, nós fomos lá no currículo paulista, tá? Lá no currículo paulista, como nós colocamos aqui para vocês, a abinha, nós temos aqui o acesso ao currículo paulista do ensino fundamental,
e acesso ao currículo paulista do ensino médio, aquele que vem completinho, tá? Aquele que vem lá recheado, lá com as suas 500 páginas. Lembrando que o nosso ensino médio, ele está acontecendo gradativamente, a inserção dele no novo ensino médio. Esse ano que nós temos posto é o primeiro ano, e nós vamos comentar mais um pouquinho sobre isso, tá? E o ensino fundamental que nós já temos desde o ano passado, homologado para vocês. Então, aqui na aba, nós temos, quando eu clico aqui em materiais, eu tenho a abinha tanto do ensino médio quanto do fundamental. Nós abrimos aqui do ensino fundamental, tá? E aí nós temos essa estrutura que eu gostaria que o Donizete comentasse com a gente. Tudo bem, Doni? Tudo bem, Fabi. Então, como você acabou de mencionar, esse é o caminho, pessoal. Com o mesmo link onde nós entramos nos currículos, também conseguimos acessar os materiais, né, os materiais de apoio, onde nós conseguimos o material Currículo em Ação, que é o material vigente, né, mas também tem o Aprender Sempre, e ainda temos também o São Paulo Faz Escola para o segundo e terceiro ano do ensino médio. Aqui está a capinha do sexto ano para História, Geografia e Ciências, né, o currículo em ação, né, e anos iniciais, ensino fundamental e o primeiro ano do ensino médio, primeira série do ensino médio. Só continuando e completando o que o Doni falou, nós temos então o currículo em ação para os anos iniciais, o currículo em ação para o ensino fundamental, anos finais, e o currículo em ação para a primeira série do ensino médio. O que aconteceu? Depois que eles homologaram o currículo em ação, volta só um pouquinho, Doni, eles fizeram em um único material, tá? Anos iniciais, aonde eu tenho ler, escrever e EMAI, não mudou. O que nós tínhamos antes, só era ler e escrever, eles colocaram em uma coleção só, ler, escrever e EMAI. E o currículo em ação para os anos finais, sexto, sétimo, oitavo e nono. Nós tínhamos o ano passado, São Paulo Faz Escola, em que eles colocaram dentro da coleção e apenas a primeira série do ensino médio está utilizando o currículo em ação. A segunda série e a terceira série do ensino médio, eles irão utilizar nos anos decorrentes. Para esse ano, as únicas séries que estão utilizando do ensino médio, a única série do ensino médio que está utilizando o currículo é a primeira série do médio, tudo bem? Mas então, o que material a segunda e a terceira série do ensino médio está utilizando? Mais um, Doni. Ela está utilizando o São Paulo Faz Escola, tá? A terceira série e a segunda série do ensino médio, elas ainda continuam utilizando o São Paulo Faz Escola e utilizando o caderno, o currículo de São Paulo. Mas todos esses materiais, tanto a segunda série, a terceira série, eles estão dentro desse link, tá? Dos materiais de apoio. Quando você entra lá no currículo e materiais, você tem acesso ao material de 2021 e ao material de 2020, ok? Olha, aqui nessa aqui. Então, a segunda e a terceira série do ensino médio, eles estão utilizando o currículo de São Paulo, e apenas no ensino médio, a primeira série está utilizando o currículo em ação, que é do currículo paulista, porque o currículo em ação também está contemplando o São Paulo Faz Escola, que era do ano passado, e que estão agora no segunda e terceira série. Tudo bem, gente? Ficou claro?
Então, gente, todo esse material tá disponível lá no link do Currículo Paulista, que está sendo disponibilizado. O novo ensino médio ele está sendo implementado, né, gradativamente. Nós temos aí para esse ano a primeira série. Nós temos uma agenda, né, que já está acontecendo para esse novo ensino médio, com lives, com formações, seminário, que o Centro de Mídia já tem disponibilizado, está acontecendo e ainda tem mais coisas para acontecer. Então, para esse ano, nós ainda vamos conversar bastante e ouvir bastante sobre esse novo ensino médio para a segunda e terceira série, porque aí nós temos a questão do itinerário formativo, os aprofundamentos e tudo mais, e aí nós podemos tirar as nossas dúvidas. Tudo bem, pessoal? Então, vamos dar continuidade à nossa formação. Doni? Obrigado, Fabi, mais uma vez. Então, dando continuidade, pessoal, nós temos aqui as competências gerais das áreas de ciências humanas e de ciências da natureza, né? Trouxemos duas competências gerais que entendemos que cabem a essa formação. A competência 7, né, que é utilizar a linguagem cartográfica, gráfica e iconográfica em diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais de informação e comunicação no desenvolvimento do raciocínio espaço-temporal, relacionando a localização, distinção, direção, duração, simultaneidade, sucessão, ritmo e conexão. Esse material pode ser encontrado no currículo geral, na página 403. A competência 3 de Ciências da Natureza é a seguinte: analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos ao mundo natural, social e tecnológico, incluindo o digital, como também as relações que se estabelecem entre eles, exercitando a curiosidade para fazer perguntas, buscar respostas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos da ciência e da natureza. Encontramos o currículo geral essa competência na página 270. Dando continuidade, passo a palavra para Elisângela. Obrigada, Doni. Então, vamos lá. No currículo, onde nós podemos encontrar as competências específicas de história para o ensino fundamental aí, baseados nessa atividade que nós colocamos. Então, vamos lá. Página 460 do Currículo Paulista. Compreender a historicidade no tempo e no espaço, relacionando acontecimentos e processos de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais, bem como problematizar os significados das lógicas de organização cronológica, né? Então, é essa competência específica aí que nós estamos trazendo. Donizete? Obrigado, Elisângela. A competência específica de geografia para ensino fundamental que contém na página 422 do Currículo Paulista a competência que nós trouxemos aqui, é a competência 1, que é utilizar os conhecimentos geográficos para entender a interação sociedade-natureza e exercitar o interesse e espírito de investigação e de resolução de problemas. E aqui em Ciências da Natureza, nós podemos ver que eles se conversam realmente. É muito gostoso a gente pegar esses detalhes. Aqui na natureza, em Ciência da Natureza, a competência específica é analisar e compreender e explicar características e fenômenos propostos relativos ao mundo natural, social, tecnológico, como também as relações que se estabelecem entre eles, exercitando a curiosidade para fazer perguntas, buscar respostas e criar soluções, com base nos conhecimentos de ciência da natureza.
Então, a gente pode ver que as 3 disciplinas, elas estão conversando, né? Elas estão ali entrelaçadas, e isso é bem legal, a gente conseguir visualizar realmente isso, né, Doni? Exatamente isso, Fabi. E finalizando nossa TPC, nós temos aqui, né, para lembrar que toda semana teremos aí um espaço de formação da unidade escolar no primeiro tempo e 3 tempos da EFAP, 2 tempos, 5 da diretoria, e o último tempo também fica como um aprofundamento, né, um destrinçamento das pautas, né, que cabe à unidade escolar. E para a semana B, nós temos aí 2 tempos iniciais da escola, 3 tempos da EFAP e os últimos 2 tempos, novamente, retornando à unidade escolar, né? Então, assim, lembrando que essa semana A e B são voltados para os anos finais do ensino fundamental e do ensino médio, né? Os anos iniciais são outras cronologias. Professor Donizete, só para a gente complementar o que nós falamos aqui um pouquinho atrás sobre o currículo, antes de o Donizete falar sobre o cronograma das ATPCs, lembrando que se o professor quiser consultar, né, o currículo, dar uma olhadinha lá, ele vai encontrar logo no início, se ele quiser ler, né, nós vamos disponibilizar os links, ensinamos o caminho, como você chegar até lá. Então, de posse desse material, você pode encontrar mais informações e mais detalhes para esclarecer alguma dúvida que você ainda tenha sobre essa nova metodologia, né, ativa, que é um ensino híbrido, tá, gente? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, dá uma pesquisada no material, dá uma olhada que vale a pena dar uma conferida. Muito bem, pessoal. No blog do Núcleo Pedagógico, nós podemos encontrar os materiais das ATPCs ainda do ano passado e desse ano que estão sendo inseridas no blog. Nós temos também as referências utilizadas para essa formação. Os materiais que nós separamos, os materiais que nós preparamos estão aqui. Então, finalizando, pessoal, gostaria de agradecer a participação, a interação de todos no chat e todos que estarão também no comentário aqui no YouTube, né? Lembrando que nós estamos com uma proposta de ensino interdisciplinar e também o ensino híbrido, e vamos fazer em 2 momentos, né? Essa semana A e a próxima semana A nós traremos a continuidade dessa formação. Obrigado a todos, um grande abraço. Passo a palavra para Elisângela. Obrigada, professor Donizete. Eu só tenho a agradecer, agradeço o acolhimento de todos, agradeço pelo apoio, pelas boas-vindas, né? Espero ter contribuído com o trabalho de formação do professor, agradeço aos meus colegas pela oportunidade, agradeço a Fabi por essa parceria conosco, aí, Ciências da Natureza e Ciências Humanas, lembrando que a partir da análise do material nós vimos que elas conversam muito bem, né? Então, nada mais justo do que uma parceria muito gratificante aí com a nossa colega Fabiana, tá? Quero agradecer mais uma vez, espero que vocês tenham aproveitado a formação, que tenha contribuído, né, de alguma forma com o seu cotidiano aí, com a sua prática. Tenham um bom dia aí para todos. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Elisângela. Eu que agradeço a parceria aí com a Elisângela, com a Donizete, né, a parceria com Ciências Humanas. Quero agradecer a vocês no chat que participaram.
Quero pedir desculpa aí pelo barulho, né, pelas intervenções aí, nós estamos aqui na escola, e aí a gente tem trem que passa, ônibus, então assim, a gente já, de antemão, já pede desculpa pelos barulhos aí que vocês ouviram, tá? E eu acho que é isso, né, gente? Eu acho que o que nós queríamos é mostrar realmente essa interdisciplinaridade, é mostrar a integração entre as disciplinas, e eu acho que a gente conseguiu dar o recado. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês possam aproveitar a sugestão de aulas. Na semana A, nós estaremos trazendo aí a prática, né, a mão na massa, com essas mesmas habilidades, tanto de geografia como de ciência. E é isso, gente. Boa sorte, fique com Deus, até a próxima TPC.